Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 27, a nossa leitura dessa manhã. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 metro. Os 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia, revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte. Assim o farão. Faça também o átrio do tabernáculo, do lado meridional que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Vamos para o versículo 20 agora. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Amém. Continuando a revelação de Deus sobre o tabernáculo, é muito interessante ver quantos detalhes, quanto conteúdo que Deus mostra para nos ensinar a adorá-lo da maneira certa. O capítulo 27 nos fala de 3 elementos importantes: o altar, o átrio e o azeite para manter o candelabro aceso. E a gente gostaria de compreender como que isso se aplica à nossa vida de maneira mais prática. Primeiro, quando fala do altar, é interessante a gente lembrar que desde Abraão, os patriarcas, eles andavam com Deus e onde eles passavam, eles levantavam altares, eles construíam altares. E Abraão, Isaac e Jacó tiveram encontros gloriosos com Deus neste momento de adoração. O altar, então, é um lugar de adoração, um lugar de sacrifício. A palavra já diz isso, um lugar onde você está sacrificando ao Senhor, adorando. É um lugar de entrega ao Senhor, é um lugar de morte, porque ali um animal era sacrificado para adorar ao Senhor e para se achegar a Deus através aí do sangue de um animal que simbolizava a necessidade que todos nós temos de sermos redimidos para entrar diante do Senhor, que é santo. Nós somos pecadores e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o sangue daquele animal já era um símbolo de que nós deveríamos ser redimidos, purificados, para chegar diante do Senhor, e isso se concretizou em Jesus, o nosso Senhor, que é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Agora é interessante porque o povo de Deus e os patriarcas, eles andavam e edificavam altares, mas aqui Deus estabelece um lugar fixo para que um altar fosse edificado, ali na entrada do tabernáculo. Você entrando no tabernáculo, né, a tenda que o Senhor mandou construir, o primeiro objeto que você encontraria é o altar de bronze. E isso nos mostra que nós devemos chegar diante de Deus sempre com essa atitude de quebrantamento.
essa atitude de adoração, essa atitude de entrega, essa atitude de humilhação. Há muitas pessoas hoje, quando a gente fala de santo dos santos, intimidade com Deus, elas pensam que elas podem fazer isso através de uma canção apenas de uma emoção. Mas, amado, nós precisamos aprender que entrar diante do Senhor deve ser com humildade, com quebrantamento, sempre disposto a matar a nossa carne, a matar as nossas vontades, os nossos desejos. Então o altar aqui, e o altar de bronze, um elemento mais fácil e leve para ser carregado, ele foi estabelecido por Deus como um lugar fixo para adoração coletiva, um lugar de adoração coletiva. O povo de Israel entrava ali no átrio, e as pessoas ali no átrio, elas se achegavam para adorar a Deus, e os sacerdotes iam até o altar para oferecer ali sacrifício de adoração ao Senhor. Como já temos falado no Novo Testamento, nós não fazemos mais sacrifícios de animais, mas nós devemos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós devemos oferecer sempre, como está em Hebreus, sacrifícios espirituais, nosso louvor, a nossa devoção, a nossa dedicação. E vale a pena a gente parar para pensar que, biblicamente falando, todos nós temos 3 altares. Um altar público, quando nós adoramos de maneira coletiva. Um altar particular, que é o que o Senhor Jesus chama de lugar secreto. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. É quando você está a sós com Deus. E o altar familiar. Nossa casa deve ter essa prática de adorar ao Senhor como família. E a pergunta que a gente sempre deve fazer é: como está o meu altar? Meu altar público. Eu estou junto com os meus irmãos, buscando, invocando, adorando, servindo ao Senhor? Como está o meu altar particular? Não basta a gente orar e louvar e buscar ao Senhor apenas coletivamente. E como está o meu altar familiar? Esse lugar então de entrega, de adoração, continua sendo uma verdade para nós hoje adorarmos ao Senhor. Precisamos entrar diante da presença do Senhor sempre com devoção, quebrantamento, dispostos a matar a nossa vontade, a nossa carne. É uma palavra dura às vezes, mas a Bíblia fala o tempo todo que nós devemos renunciar a nós mesmos. O Senhor Jesus, quando chama os seus discípulos, ele é muito claro. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? Altar. A nossa vida precisa permanecer no altar. Interessante que mostra aqui, capítulo 27, que eles precisavam limpar, no versículo 3, faça recipientes para recolher a cinza do altar, porque o altar, ali era sacrificado animais, tinha fogo para queimar, muitas vezes, né? Holocausto, que é uma oferta queimada, libações são ofertas com derramamentos, né? De água, de líquidos diante do Senhor, mas precisava ser limpo o altar para novamente ser ofertado algo ao Senhor. Às vezes o nosso coração, o nosso altar está assim cheio de cinzas, algo já queimou, mas não está queimando mais, e nós precisamos pedir ao Senhor: eu quero todos os dias ser uma oferta viva, meu coração seja esse altar. O segundo elemento aqui do texto é o átrio. O átrio do tabernáculo está do versículo 9 em diante. Nós só lemos o 9 e 10 por questões didáticas, fala de muitos detalhes. Deus é detalhista, Deus fala de como deveriam ser as medidas, a forma. Aqui também tem mais algumas cortinas ali no átrio. O átrio é esse lugar onde todo o povo de Israel de alguma forma tinha acesso. E é interessante a gente perceber esses níveis de adoração que a Bíblia coloca, e Deus que está revelando tudo isso, que tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, mostrando que quando nós decidimos buscar a Deus, nós devemos ter essa consciência de que existe níveis mais profundos, e que desde o átrio nós já devemos estar cheios do temor de Deus, nós já devemos estar atentos ao Senhor, que a adoração a Deus não é algo que a gente faz de qualquer maneira, do nosso jeito, mas o átrio fala da preparação para ir entrando para um lugar de maior intimidade com Deus. Os puritanos, que são aí filhos da reforma protestante, século XVI, XVII, e da Inglaterra principalmente,
eles davam muita ênfase à preparação para cultuarmos ao Senhor. Hoje a nossa geração, às vezes a gente valoriza muito o momento de um culto. Às vezes falavam muito do antes, um dia antes, quando você acorda. Nós devemos nos preparar para estar buscando maior intimidade com Deus. O preparo, muitas vezes, é o culto mais especial que a gente dá ao Senhor. Desde quando você se prepara. Então, às vezes a gente vai a um culto esperando que lá no culto Deus use o pastor, use o ministro de louvor, mas a gente chega lá e passa o dia inteiro desligado do Senhor, sem se alimentar da palavra, sem um coração quebrantado, sem consertos que são necessários no nosso relacionamento. E a gente chega a uma reunião despreparado e fica olhando, esperando que o líder e alguém faça algo que nos faça incendiar para Deus. Isso é um engano muito grande e pode nos levar a uma vida superficial, enganosa e somente emotiva. Amado, nós precisamos do átrio. É importante e queremos estar no Santo dos Santos, um lugar de intimidade profunda, mas nós precisamos aprender a nos preparar para o Senhor desde quando você acorda, porque na verdade a nossa vida deve ser uma vida de adoração e devoção ao Senhor. Nossa vida deve ser de cultuar ao Senhor com tudo que a gente faz. O átrio então fala dessa preparação, desse lugar externo, mas não menos importante. Nós devemos aprender a nos achegar a Deus com o coração quebrantado desde quando a gente acorda. E em terceiro e último lugar, mais uma vez aparece aí o candelabro, porém o elemento que aparece da adoração a Deus, versículo 20, é o azeite puro de oliveira. Que coisa maravilhosa! O azeite puro aí das azeitonas que eram usadas para extrair o azeite tanto para alimento no meio do povo de Israel. O azeite também era usado, o óleo, para perfumes específicos e também como medicamento para feridas. Mas aqui Deus mandou fazer um azeite específico de oliveira batido para o candelabro, versículo 20, para que haja lâmpada acesa continuamente. Que palavra importante! O candelabro, nós já falamos um pouco, vamos falar ainda mais à frente, ou também chamado em hebraico menorá, servia para iluminar ali dentro do tabernáculo, nos lembrando sempre que a presença de Deus traz luz, traz revelação. A presença de Deus, a luz desse candelabro, ele mostra muito a importância da gente andar na verdade, da gente andar de maneira íntegra, sem nada escondido, sem nada nas trevas. Como a Bíblia fala sobre isso? O Evangelho de João, 1 João, também a carta que o apóstolo João escreve, diz que nós devemos andar na luz, porque Deus é luz. A gente precisa amar uns aos outros para permanecer na luz. Nós não devemos ter nada escondido. Então, o texto nos mostra não apenas o candelabro, o texto está falando sobre o azeite que mantém as lâmpadas acesas. O versículo 20 é chave, porque ele fala aí que tem que ter lâmpada acesa continuamente. Deus queria mostrar para eles que andar na presença de Deus não deve ser algo apenas do momento do culto, mas a luz de Deus, a presença de Deus, a verdade de Deus deve resplandecer na nossa vida 24 horas por dia. Devemos andar na luz, devemos andar na verdade, devemos andar na presença de Deus. E aí o texto fala que esse azeite deveria ser ali mantido continuamente. É impossível a gente ler esse texto e não nos lembrar de Mateus capítulo 25, quando Jesus fala das 10 virgens. E Jesus em Mateus 25 está falando sobre a nossa postura de vigilância para a volta dele. Está falando como que a igreja, o povo de Deus, o povo que invoca o nome do Senhor, deve estar atento. Jesus está falando ali sobre permanecermos alertas para a volta dele. E ele diz que a volta dele será como essa história que ele conta, essa parábola de 10 virgens. Quando fala de 10 virgens, está mostrando pessoas que de alguma forma têm buscado viver para Deus, mas 5 delas eram prudentes ou sábias em algumas versões, e elas tinham azeite, e 5 virgens eram
imprudentes ou tolas, nécias, e elas tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. O azeite tinha acabado. E quando o noivo chega, a lâmpada delas está apagada. Então o que mantém a lâmpada acesa é o azeite. O que mantém a nossa fé, o que mantém a luz de Deus em nossa vida, é o azeite, que simboliza muito aí o Espírito Santo, que simboliza uma dependência diária de Deus, que simboliza uma comunhão com Deus verdadeira, profunda, e não apenas de aparência. As 5 virgens tolas aparentemente estavam preparadas, mas elas não tinham azeite, e elas pedem para as que tinham, elas pedem, suplicam, mas aquelas virgens sábias dizem: vá comprar, porque se a gente der, nós vamos ficar sem. As tolas, elas não se prepararam, elas não mantiveram a lâmpada acesa. Nós precisamos manter essa lâmpada acesa através de uma comunhão íntima, verdadeira, quebrantada com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. É o Espírito Santo que mantém o nosso coração aceso para o dia da volta do Senhor Jesus. Então, nós devemos entender que todos esses elementos do tabernáculo, eles estão de alguma forma associados à pessoa de Jesus. Nós precisamos olhar para o tabernáculo e falar: Senhor, me ensina a te adorar dessa forma. Me ensina a sacrificar meu coração todos os dias na tua presença. Me ensina a manter essa luz, essa lâmpada acesa. No tempo de Samuel, diz que o Senhor falou com Samuel, e antes que a lâmpada se apagasse ali no templo, dá uma ideia de que no tempo de Samuel as visões não eram frequentes, a palavra de Deus era rara, e a lâmpada do candelabro ali, o sacerdote Eli, ele não estava mantendo a lâmpada espiritual acesa no coração dele, o discernimento espiritual de Deus. E Deus começa a falar com Samuel. A minha oração é que nós sejamos essas virgens sábias, que não falte o azeite sobre a nossa cabeça, como a Bíblia diz em Eclesiastes, e que sejam sempre alvos as nossas vestes, e que a nossa lâmpada, a lâmpada da comunhão com Deus, do discernimento espiritual, a lâmpada da verdade, a lâmpada do amor, a lâmpada da santificação, seja continuamente acesa em nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos ensina a te adorar, porque o Senhor quer nos dar acesso à tua presença, o Senhor quer nos dar para que possamos nos parecer mais com o Senhor Jesus, nos santificar, ser transformados, saciados por ti. Pai, tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ti. Eu oro, Espírito Santo, Senhor Jesus, que nessa manhã a palavra do tabernáculo continue entrando em nosso coração e nos despertando a uma vida de adoração contínua, a uma vida, Deus, sim, de sacrifícios espirituais, a uma vida de entrega total, a uma vida, Deus, onde nós não venhamos a nos acostumar quando a lâmpada se apaga, quando o nosso coração se esfria, que nós possamos buscar este azeite puro do Senhor, este azeite que mantém o nosso coração sempre atentos à tua voz. Ó Deus, nos ensina a te adorar em espírito e em verdade. Espírito Santo, que a nossa adoração seja verdadeira, seja guiada pelo Senhor, seja uma adoração que agrade o teu coração e que transforme o nosso coração todos os dias, porque, ó Deus, a tua presença nos transforma, nos santifica, nos sacia. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.